Sabe, existe uma montanha que cresce todo santo ano, mas que a gente quase não vê. Ela não é feita de terra ou pedra. É uma montanha feita dos nossos celulares, computadores, televisões, tudo aquilo que a gente descarta. Esse é o tamanho do nosso desafio global com o lixo eletrônico. E para a gente ter uma ideia da escala disso, só em 2022, o mundo inteiro produziu uma quantidade absurda de lixo eletrônico. 62 milhões de toneladas. É um recorde atrás do outro. 62 milhões de toneladas é um número tão gigante que é até difícil de visualizar, né? Então, vamos tentar imaginar. Pensa em 1,5 milhão de caminhões, daqueles bem grandes. Agora, enfileira todos eles, um atrás do outro. Essa fila seria tão comprida que daria a volta completa no nosso planeta, na linha do Equador. É, coisa pra caramba! E o Brasil, como é que fica nessa foto? Bom, a gente tem um papel de destaque, e não é um destaque positivo. Somos o maior produtor de lixo eletrônico de toda a América Latina e o quinto maior do mundo. Uma posição bem preocupante. Tá, mas por que essa montanha não para de crescer? A resposta para isso está num ciclo, sabe? Um ciclo vicioso de consumo, de querer sempre o mais, que é impulsionado por alguns fatores bem específicos. É basicamente a tempestade perfeita. De um lado, a tecnologia avança numa velocidade alucinante que faz qualquer aparelho parecer ultrapassado em meses. Isso alimenta, claro, uma cultura de consumo constante, onde o novo é sempre melhor. E por trás de tudo tem uma estratégia de fabricação bem intencional. Essa estratégia tem nome: obsolescência programada. E o que é isso? É bem simples, na verdade. É quando um produto já é projetado para ter uma vida útil curta, para quebrar ou ficar obsoleto mais rápido do que deveria, forçando a gente a comprar um novo. A definição mais formal diz exatamente isso. É a redução artificial da durabilidade de produtos. O objetivo é bem claro: forçar a recompra e manter a roda das vendas sempre girando. E o mais curioso é ver como o nosso comportamento de quem consome alimenta esse ciclo. Na hora de comprar um aparelho novo, a durabilidade e o preço são as maiores prioridades. Mas e o impacto do lixo que vai ser gerado com aquilo? Bom, para quase 90% das pessoas isso nem entra na conta. Ok, essa pilha de eletrônicos descartados só cresce. E as consequências disso? Aí a história tem dois lados bem diferentes. Um lado bem sombrio e perigoso, e outro, surpreendentemente, que vale uma fortuna. De um lado da moeda, a gente tem os perigos ocultos. Mercúrio, chumbo, cádmio são substâncias tóxicas muito perigosas para a nossa saúde e para o meio ambiente. Do outro lado, escondidos nesse mesmo lixo, temos verdadeiros tesouros: ouro, cobre e outros metais valiosíssimos que poderiam ser recuperados. E quando a gente fala em tesouros, não é exagero. O valor total de todos os metais que estavam no lixo eletrônico descartado só em 2022 foi estimado em 91 bilhões de dólares. É muito, mas muito dinheiro jogado fora. E aí vem a grande ironia da história. A gente joga fora bilhões de dólares em recursos valiosos e, ao mesmo tempo, a má gestão desse lixo todo gera custos gigantescos com saúde, que podem passar dos 38 bilhões de dólares. Ou seja, estamos literalmente pagando caro para jogar riqueza e saúde fora. Com um problema tão claro e com números tão impactantes, como é que o mundo, e principalmente o Brasil, está respondendo a esse desafio da reciclagem? A dimensão do problema no Brasil fica escancarada nos números. O país gera mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Agora, a quantidade que é de fato reciclada de forma correta é mínima, só 3%. O buraco entre o que a gente gera e o que a gente aproveita é gigantesco. Para tentar resolver isso, o Brasil tem leis, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela estabelece a tal da logística reversa, que, em teoria, divide a responsabilidade. As empresas que fabricam e vendem os produtos também precisam se encarregar de coletar e dar um destino certo para eles no fim da vida útil. Só que na prática, a implementação disso é uma verdadeira colcha de retalhos. A aplicação não é uniforme no país todo. Muitos estados ainda nem têm leis próprias para cuidar do lixo eletrônico, o que cria um sistema todo fragmentado e bem complicado de fazer funcionar direito. E para a população em geral, os obstáculos são bem práticos. A grande maioria das pessoas simplesmente aponta a falta de pontos de coleta especializados. Quase metade diz que falta informação sobre como fazer o descarte. E claro, tem a dificuldade de transportar uma geladeira antiga ou uma TV de tubo até um desses pontos, né? Então, qual é o caminho para sair desse ciclo? Parece que a solução passa por repensar toda a nossa relação com os aparelhos eletrônicos.
A forma mais eficaz de lidar com isso segue uma hierarquia bem clara. A prioridade máxima é, antes de mais nada, não gerar o lixo. Depois, reduzir o consumo. Em seguida, reutilizar o que a gente já tem. E só em último caso, como última opção mesmo, reciclar. E essa mudança para um modelo que a gente chama de economia circular não é só uma vitória para o meio ambiente. Ela tem um potencial econômico enorme. Estima-se que no Brasil isso poderia criar 10 mil empregos e gerar uma receita de 700 milhões de reais. O que nos deixa com uma reflexão final. Quando é que um aparelho eletrônico vira lixo de verdade? É na hora que a gente joga fora? Ou será que é antes mesmo, lá na prateleira da loja, quando ele já foi projetado para falhar? A resposta para essa pergunta pode mudar tudo.